Olá pessoal, tudo bem com vocês? Assistiram às aulas anteriores? Estão afiadinhos em dimensões, conversões de unidades, sistemas de medição? Então hoje é o momento. Hoje é o dia que nós vamos fazer aquela grande viagem para conhecer a ferramenta mais importante, aquela que vai ajudar vocês em todo o curso de graduação, na pós-graduação e na vida profissional. O princípio da homogeneidade dimensional. Vocês lembram que nós falamos na aula passada que não dava para a gente dizer que melancia é igual a banana. Não tem como. São frutas, a verdade, lá na feira pelo menos elas aparecem como frutas, mas não são a mesma coisa, então a gente não pode comparar. Da mesma forma, vocês já devem ter ouvido uma comparação meio esquisita, principalmente no comércio ou em algum outro lugar. Ah não, olha só, esse botijão aqui tem 13 litros, então ele tem 13 quilos. Será, gente? Será que 1 litro é igual a 1 quilo? Ou será que não vai ser assim sempre? Será que é assim algumas vezes? A gente pode dizer assim, mas olha só, 1 litro de água pesa realmente 1 quilo. Tem massa de 1 quilo, porque peso é outra coisa, vocês lembram disso, né? Peso é força, massa é quantidade de matéria. Pois é, pode funcionar para a água, mas não vai funcionar sempre. Uma garrafa de água pode até pesar 1 quilo de massa. Mas, por exemplo, uma garrafa de óleo não vai pesar 1 quilo. Vai pesar menos. Por quê, professor? Aí vocês vão dizer para mim, porque a massa específica do óleo é menor do que a massa específica da água. Então, o volume de água que pesa 1 quilo, que tem massa de 1 quilo, vamos usar o termo correto, é adequado, mas o volume de óleo de 1 litro não vai ter a massa de 1 quilo de óleo. Então, nós só podemos comparar grandezas que são do mesmo tipo. Na verdade, nós só podemos comparar grandezas que tenham a mesma representação dimensional. Essa é a grande chave. Essa é a grande questão a ser colocada aqui. Só posso comparar grandezas que sejam representadas pela mesma expressão dimensional. Lembram da expressão dimensional? Essa aqui que tem os colchetes, que tem as grandezas básicas, as dimensões fundamentais com os expoentezinhos? Pois é, eu só posso comparar, principalmente somar, subtrair, ver se são iguais, ver se são diferentes, grandezas que tenham esta mesma representação com todos os expoentes iguais em cada uma das parcelas. E é exatamente isso que diz para nós o princípio da homogeneidade dimensional. Para ficar bem claro, eu vou colocar ele aqui na tela agora e vocês vão ler junto comigo. Olha só, o que é o princípio da homogeneidade dimensional? Se uma equação correlaciona grandezas distintas em um determinado processo ou fenômeno, todas as parcelas nos 2 membros da equação deverão ter a mesma representação dimensional em termos das dimensões fundamentais. E essa é, embora vocês estejam vendo aí o enunciado formal do princípio da homogeneidade dimensional, isso simplesmente quer dizer que você não pode comparar alhos com bugalhos. Não tem como comparar melancia com banana, não tem como comparar volume com massa. Nós só podemos comparar volumes com volumes, massas com massas, concentrações com concentrações. Então, se uma equação, por exemplo, é usada para prever a concentração de uma substância numa mistura, todas as parcelas dessa equação, no primeiro membro e no segundo membro, têm que ter representação de massa por volume, se a concentração está dada em massa por volume. Se ela estiver dada em moles por volume, todas as parcelas terão que ter representação de moles por volume. Está parecendo complicado? É mais interessante ainda. O princípio da homogeneidade dimensional vai dizer se vocês erraram ou se vocês acertaram. Se errar o princípio da homogeneidade dimensional, não adianta nem continuar. Eu poderia dizer assim, se a gente fez o enunciado do princípio da homogeneidade dimensional, ele tem um corolário, uma consequência. Todas as equações que vocês utilizarem em todos os trabalhos, em todos os livros, em todos os textos de vocês, tem que obedecer ao princípio da homogeneidade dimensional. A parcela A tem que ser igual em dimensão à parcela B, que tem que ter a mesma dimensão da parcela C e assim por diante. Nós vamos ver melhor isso lá no PowerPoint quando nós formos para lá. Mas ainda podemos ver o enunciado do corolário
do princípio da homogeneidade dimensional. Olha para a tela aí que vocês vão ver agora, eu vou colocar grande aqui para a gente poder trabalhar junto nesse texto. Se uma equação atende ao princípio da homogeneidade dimensional, os valores calculados através dela podem estar corretos. Mas, se a equação viola o princípio da homogeneidade dimensional, nenhum valor por ela obtido estará correto. Ou seja, se vocês acertarem o PhD, podem até chegar no resultado certo. É só não errar nos cálculos. É só estar usando a correlação certa. Mas, se errarem o PhD em algum momento, pode esquecer. Não adianta nem tentar fazer conta. Pode até chegar no número certo, mas não vai chegar na dimensão certa. E para trabalhar melhor essas ideias, para entender melhor essas ideias, inclusive, porque nós vamos perceber o seguinte, olha a expressão dimensional aqui de novo. As equações, o trabalhar com expressões dimensionais é diferente de trabalhar com expressões aritméticas. E para isso eu preciso que a gente vá lá no PowerPoint aprender um pouco mais a esse respeito. Vamos comigo? Já já a gente está de volta aqui para a sala de aula. Bom, pessoal, daquilo que a gente já conversou lá na sala de aula, fica claro para a gente perceber que esta aula de hoje, de homogeneidade dimensional, ela vai ajudar a gente a entender que nós só podemos comparar grandezas semelhantes, grandezas que tenham a mesma representação dimensional. Então vocês viram esse enunciado lá na sala de aula, a gente sabe que o princípio da homogeneidade dimensional garante para nós que uma equação, quando ela vai ser usada, todas as parcelas dela, nos dois membros da equação, tem que ter a mesma representação dimensional. Se não tiver, a equação está errada. E aí vem a consequência disso, não é? Se uma equação atende ao princípio da homogeneidade dimensional, eu até posso acertar os valores calculados por ela. Se eu acertar as contas na calculadora, se eu acertar as contas no computador. Agora, se uma equação viola o princípio da homogeneidade dimensional, não tem jeito. Qualquer coisa que se calcular por ela vai dar errado. Então agora vamos transformar isso em equações, vamos transformar isso numa coisa mais palpável. Vamos imaginar que nós temos uma equação qualquer. A parcela 1 no primeiro membro igual a parcela 2 mais a parcela 3. O que o PhD diz para nós? O PhD diz para nós que todas essas parcelas têm que ter a mesma representação dimensional. Então é lógico que eu vou precisar da representação dimensional das parcelas. Como elas são genéricas aqui, eu tenho representações dimensionais genéricas. Quer dizer, a parcela 1 é massa elevada a 1A1, comprimento elevado a 1B1, tempo elevado a 1C1, temperatura elevada a 1D1. A parcela 2 é massa elevada a 1A2, comprimento elevado a 1B2, tempo elevado a 1C2, temperatura elevada a 1D2. E a parcela 3 é massa elevada a 1A3, comprimento elevado a B3, tempo elevado a C3, temperatura elevada a D3. Quando é que essa relação, quando é que esta equação aqui vai atender ao PhD? Para ela poder atender ao PhD, o que tem que acontecer? Todos os expoentes das grandezas do mesmo tipo têm que ter o mesmo valor em cada parcela. Então, só vai atender ao PhD se o A1 for igual ao A2, for igual ao A3, porque aí toda a dimensão de massa vai estar elevada ao mesmo expoente, em todas as parcelas. Só vai valer se o B1 for igual ao B2, for igual ao B3, porque aí todas as dimensões de comprimento vão estar elevadas ao mesmo expoente. A mesma coisa com C1 igual a C2 igual a C3, para todos os tempos estarem elevados ao mesmo expoente, e o D1 igual ao D2 igual ao D3, para que todas as temperaturas estejam elevadas ao mesmo expoente. E aí, lógico, que se eu tiver outras grandezas básicas, outras dimensões básicas aqui, eu vou ter outros expoentes que vão ter que ser iguaizinhos também em todas as parcelas. Compreenderam bem isso? Entenderam direitinho isso? Então agora vamos às aplicações. Afinal de contas, aprender uma ferramenta, conhecer uma ferramenta, só tem utilidade se a gente aplica. Aliás, no curso de edição de vídeo que eu estou fazendo, o meu professor diz o seguinte, olha, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, se vocês estão sabendo, porque estão vendo aqui na teoria, vamos tratar de fazer, vamos tratar de aplicar. E aí, a primeira aplicação mais simples do PhD, do princípio da homogeneidade dimensional, é verificar se uma equação é dimensionalmente consistente. E por que essa é a primeira?
Porque nós vimos lá no corolário desse princípio que se a equação não é dimensionalmente consistente, não adianta eu fazer nada com ela. Não adianta eu calcular nada com ela. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu me deparo com uma equação, é ver se essa equação é dimensionalmente consistente. E aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou admitir que as grandezas, que eu conheço bem a dimensão das grandezas que compõem a equação, que elas são corretas, e eu desejo verificar se a combinação dessas grandezas está dando algo dimensionalmente consistente. Então vamos ver com um exemplo que isso facilita mais. Vamos pensar aqui um balanço de massa de reagente A num reator contínuo de mistura perfeita. A sigla dele em inglês é CSTR. Vocês vão ouvir falar tanto disso que vão aprender que é Continuous Stirred Tank Reactor. Lá, aqui em introdução, vocês vão fazer balanço, vão fazer cálculos, e lá em cálculos de reatores vocês vão aprender a dimensionar um reator desse. Mas vamos imaginar que foi colocada uma questão dessa, de colocar um balanço desse reator numa questão de prova ou num exercício, e aí um aluno me deu a seguinte equação, essa daqui, que a concentração no regime permanente é a vazão vezes a concentração da alimentação dividido pelo volume. E um outro aluno me deu que a concentração do regime permanente é a vazão vezes a concentração de alimentação dividido pela soma de vazão mais volume vezes a constante cinética da reação. E essas aqui são as grandezas que estão envolvidas nesse reator. A concentração de A no regime permanente, que está dada aqui na unidade grama por litro, não é dimensão, isso é unidade. A concentração de reagente lá na corrente de alimentação desse reator, porque ele é um reator contínuo, que é também dado em gramas por litro. Aqui eu posso estar fazendo uma mera isomerização, e aí tanto faz eu usar massa quanto eu usar moles, vai dar certo. A vazão volumétrica de operação, que está dada em litros por minuto, e a constante cinética da reação, em minuto a menos 1. Repararam que aqui, nesse princípio, eu conheço todas as grandezas, eu sei a representação dimensional de todas elas, só que olha só, aqui eu dei as unidades. Aqui eu digo quais são as unidades que essas grandezas estão aparecendo nas equações. Nós precisamos da representação dimensional. Lembram da aula passada que unidade é uma coisa, representação dimensional é outra? Então vamos fazer a representação dimensional dessas grandezas e a gente chega às seguintes expressões. A concentração do regime permanente é massa de A elevado a 1 vezes L, volume a menos 3, né? L a menos 3 é volume. A mesma coisa a concentração de alimentação. Massa de A vezes L a menos 3, porque é massa dividido por volume. Volume é volume, L é o cubo. A constante cinética da reação está aqui, ó, é tempo a menos 1. E a vazão volumétrica é volume por tempo. Ou seja, L ao cubo vezes T a menos 1. Agora que eu conheço a representação dimensional das grandezas que compõem a minha relação, eu posso testar se a minha relação é dimensionalmente consistente. Aí vamos separar, vamos fazer de cada aluno, um aluno de cada vez. Pegando aqui o que a gente já tem, já surge uma questão. Aqui eu só tenho quocientes e produtos. Mas aqui eu tenho um produto, um quociente de alguma coisa que tem uma soma. O que precede? O que eu faço primeiro? O que eu testo primeiro quando eu estou fazendo o princípio da homogeneidade dimensional? E aí nós vamos perceber uma coisa, um detalhe muito interessante. Diferente do que acontece com as operações algébricas, a precedência de operações dimensionais é diferente da precedência de operações aritméticas. Quando eu estou fazendo operações aritméticas, eu faço primeiro os produtos e os quocientes. E depois eu faço as somas e subtrações. Quando eu quero mudar isso, eu boto parênteses. Quando eu estou fazendo operações dimensionais, primeiro eu tenho que verificar, eu tenho que testar as somas e subtrações, por uma razão muito simples. Eu não posso somar, eu não posso subtrair grandezas de dimensão diferente. Grandezas que representam coisas diferentes. Não dá para eu somar massa com volume. Não dá para eu somar energia com potência. Então eu tenho que primeiro testar as somas e as subtrações, que é esse caso aqui, ó. O aluno 2 ele tem uma soma no denominador da grandeza dele. Vamos ver o que acontece? A gente sabe que vazão é volume por tempo. Então, vamos ter aqui a dimensão de volume por tempo. A gente sabe que volume tem dimensão de volume, não é verdade? Então, eu estou aqui com volume. E está multiplicado por constante cinética da reação, que tem dimensão de tempo a menos 1. Então, quando eu multiplico V vezes K, a dimensão que eu obtenho é volume vezes tempo a menos 1,
que é a mesma dimensão de vazão volumétrica. Portanto, essa soma inteira, esse denominador inteiro aqui tem dimensão de volume por tempo. Deu para entender isso? Então, agora aqui eu não tenho mais uma soma dimensionalmente falando, eu tenho uma representação dimensional de volume por tempo, porque as duas parcelas têm a mesma dimensão. Não vai dar duas vezes esse negócio. Dá a representação dimensional, eu tenho a dimensão da parcela inteira. Então, agora que a gente já entendeu que essa divisão aqui, né, essa soma que está aqui no denominador, tem a mesma dimensão, que eu posso colocar aqui uma dimensão só, vamos ver o que o aluno 1 fez. Ele escreveu para nós que a concentração do regime permanente tem essa equação. Vamos aplicar aqui o PHD nela? Vamos aplicar o princípio da homogeneidade dimensional e escrever isso aqui em termos das dimensões? Vai dar um resultado assim, olha só. Eu tenho, no primeiro membro, concentração é massa dividido por volume. E aí no segundo membro eu tenho vazão, que está aqui, ó, volume por tempo, vezes concentração na alimentação, que está aqui, massa por volume, dividido pelo volume. Então, se volume aparece no denominador aqui, L ao cubo, 1 sobre L ao cubo dá L a menos 3, que aparece aqui. E aí, olhando para essa expressão, olha só que coisa esquisita que acontece. Desse lado de cá, eu vou ter L ao cubo, deixa eu até marcar para vocês poderem enxergar melhor, ó. L ao cubo cancela com L a menos 3. Não é verdade? Mas eu não cancelo o tempo. E eu fiquei, então, só com massa de A vezes L a menos 3. E aqui, massa de A vezes L a menos 3 vezes T a menos 1. E tem alguma coisa errada nessa história aqui, não tem? Se a gente prestar atenção, o aluno 1 errou. Ele não tem nos dois membros a mesma representação dimensional. No primeiro membro é massa de A por volume, e no segundo membro é massa de A por volume por tempo. Deu ruim para ele. Esse aqui já sabe que não vai ter a nota que precisa, né? Agora vamos ver o aluno 2. O que o aluno 2 fez? Ele escreveu para nós essa expressão. Agora a gente já sabe que esse denominador aqui tem esta representação dimensional. Então, vamos ver aqui como é que fica o PHD aplicado a ela. Primeiro membro é igualzinho ao outro, né? Massa por volume. Depois eu tenho vazão vezes concentração e agora dividido por isso aqui. Então, 1 sobre isso aqui vai dar L a menos 3, T a mais 1, como a gente escreveu aqui. O que vai acontecer agora em termos dos nossos cancelamentos? Deixa eu até cancelar de vermelho. Olha só que coisa interessante. Eu tenho L ao cubo cancela L a menos 3. T a menos 1 cancela T a 1. E aí o que sobrou no segundo membro? Massa de A por volume. O que sobrou no primeiro membro? Massa de A por volume. Ou seja, o aluno 2 acertou, pessoal. O aluno 2 conseguiu chegar numa expressão que é dimensionalmente consistente. E aí é lógico que se fosse uma prova, daria ruim para esse aqui e daria certo para esse aqui, não é verdade? Deu para entender essa aplicação? Peguem outras equações, vão num artigo agora e testem para ver se as equações estão dimensionalmente consistentes. Apliquem esses testes lá. Então, olha só, agora nós vamos à segunda aplicação do princípio da homogeneidade dimensional, que também é muito importante, que também é muito interessante, que é determinar a representação dimensional de uma grandeza desconhecida. Então, vamos imaginar agora que nós temos uma equação, a gente confia que essa equação está certa, que ela atende ao princípio da homogeneidade dimensional, eu conheço a representação dimensional de algumas grandezas que aparecem nessa equação e não conheço uma ou outra. Como é que eu faço para saber a representação dimensional dessa outra grandeza? E é exatamente isso aqui, ó. Nesse caso, a gente admite que a relação, a equação, atende o PHD, ela está correta, e deseja-se determinar a dimensão da grandeza que garante que isso é verdade. Ou seja, nós vamos trabalhar com equações dimensionais. E aí, para isso, vale um exemplo. A determinação da dimensão da constante cinética de reação em modelos de taxa de reação distintos. Eu tenho dois modelos. O que eu chamo de modelo de primeira ordem, que é esse aqui, e um outro modelo de ordem fracionária, que é esse aqui. Tá? As minhas grandezas são concentração de reagente no meio reacional, que está dada aqui em grama-mol por litro, taxa de reação, olha só, pessoal, isso aqui é uma notação, isso é uma convenção. Não quer dizer que isso aqui é negativo, não quer dizer que esse valor é negativo. Só quer dizer que menos RA significa taxa de reação do reagente, taxa de consumo do reagente. Por isso tem um sinal de menos. Se não tivesse o sinal de menos, se fosse só RA, seria
A seria um produto, A seria um intermediário químico. Como tem um sinal de menos aqui, A é um reagente. É só para dizer isso para nós. Mas esse valor é positivo, porque ele vai ganhar sinal lá no balanço. Então, o menos RA significa taxa de reação, consumo de A. Está dado em grama-mol por litro por minuto. E eu não conheço a constante cinética da reação 1, qual é a dimensão dela. Mentirinha, porque a gente já viu lá no outro exemplo, sabe qual é. E eu não conheço, e essa a gente não conhece mesmo, a representação dimensional do K2, desse outro modelo, que também está aparecendo aqui. Claro que elas não podem ser iguais, porque se isso aqui tem a mesma dimensão nessa equação e nessa equação, se isso aqui tem dimensão conhecida e aqui está com expoente 1, aqui está com expoente 2,5, esses dois casos não podem ter a mesma representação dimensional. Mas, como eu estou nas unidades, eu preciso do que para aplicar o princípio da homogeneidade dimensional? Das dimensões. Então, vamos lá na representação dimensional das grandezas e nós temos o seguinte, as conhecidas, molezinha para nós. Concentração é massa por volume. Taxa de reação é massa por volume por tempo. Está dado aqui. E aí, as desconhecidas, eu vou colocar a expressão genérica. Eu sei que K1 pode ser representado por massa de A elevado a 1, comprimento elevado a B1, tempo elevado a C1 e temperatura elevada a 0. Porque se não tem temperatura aqui, se não tem temperatura na concentração, não pode aparecer temperatura no K, não é verdade? Não tem jeito de ter temperatura. A mesma coisa para o K2. O K2 é massa de A elevado a 2, comprimento elevado a B2, tempo elevado a C2 e temperatura elevada a 0. Já tirei logo, vamos limar essa temperatura daqui, porque se não aparece temperatura aqui, não aparece temperatura aqui, não pode ter temperatura no K. Não faz a nenhum jeito, não tem como fazer isso aparecer e dar homogeneamente consistente. Para o modelo 1, nós temos a seguinte situação, olha só, usando as expressões dimensionais, né? Eu vou pegar a minha equação e escrever aplicando o PHD. O primeiro membro, massa de A por volume por tempo. O segundo membro, o meu K desconhecido, né? Massa de A elevado a 1, comprimento elevado a B1, tempo elevado a C1, vezes a concentração elevado a 1. Então, é massa de A dividido por volume, pura e simplesmente. E aí a gente sabe que para o PHD ser atendido, os expoentes de massa de A, de comprimento e de tempo têm que ser iguais nos dois membros da equação dimensional. Ou seja, aqui, tudo que multiplica, que eleva a A, tem que ser igual a tudo que eleva a massa de A desse lado, tudo bem? Então, é aquela velha história que vocês aprenderam no ensino fundamental, quando eu tenho produto de potência, eu repito a base e somo os expoentes. Isso vai dar para nós as equações de dimensão, ou seja, os expoentes de massa. No primeiro membro, o expoente de massa é 1. No segundo membro, o expoente de massa é A1 mais 1. Está aqui, ó. No segundo, o expoente de comprimento. No primeiro membro, o expoente de comprimento é menos 3. No segundo membro, é B1 menos 3. De tempo, no primeiro membro, é menos 1. E no segundo membro, o tempo só aparece aqui, é C1. Então, aqui a gente já descobriu que, né, C1 é menos 1. Beleza, facilitou a minha vida. Daqui a gente tira o quê? Que o A1 é 0. Na hora que eu cancelar esse 1 com esse 1, deu 0 para o A1. A mesma coisa aqui com relação ao expoente B1. Menos 3 do lado de cá, na hora que eu passar o menos 3 para o primeiro membro, cancela, B1 é 0. E aqui o C1 vale 1. Ou seja, a representação dimensional do K1 é massa elevado a 0, massa de A elevado a 0, comprimento elevado a 0, tempo a menos 1. Isso é representação dimensional. Então, qual é a unidade de A? Se, olha só, o tempo está dado em minuto aqui, a unidade de A, para fazer isso ser dimensionalmente consistente, tem que ser minuto a menos 1, que é exatamente aquela que a gente viu no exemplo anterior. Agora, mais interessante vai ficar o exemplo 2. O modelo 2 diz para nós que a taxa de reação é um K2 vezes o CA elevado a 2,5. Então, vamos aplicar as equações dimensionais aqui. O que aconteceu? Aplicando o PHD, eu tenho primeiro membro igualzinho ao outro, massa de A por volume por tempo. A minha constante K genérica está aqui, massa de A elevado ao A2, comprimento elevado ao B2, tempo elevado ao C2. E aí isso multiplica concentração elevado a 2,5. A representação dimensional de concentração é massa de A por volume. Elevado a 2,5 vai dar massa de A 2,5, 3 vezes 2,5 menos 7,5.
para o pHD funcionar, as minhas equações dimensionais têm que ser essas. O expoente de massa de A no primeiro membro é 1, no segundo membro é A2 vezes 1 vezes 2,5. 2,5 está aqui. Do comprimento, no primeiro membro é menos 3. No segundo membro é B2 menos 3 vezes 2,5, menos 7,5. E o do tempo, no primeiro membro é menos 1, no segundo membro é o C2, está aqui de novo. Ou seja, nesse caso eu posso dizer que o A2 é menos 1,5, que o B2 é 4,5, e na verdade 4,5 é o quê? É 1,5 vezes 3. Isso aqui vai ajudar a gente a encontrar a unidade. E o C2 é menos 1. Então a representação dimensional do K2 é essa daqui. É massa de A menos 1,5, vezes comprimento a 4,5, ou comprimento a 3 vezes 1,5, né, vezes tempo a menos 1. Ou seja, massa de A 1,5, comprimento ao cubo elevado a 1,5, comprimento ao cubo é o que mesmo, gente? Volume. É por isso que eu vou ter volume por massa de A elevado a 1,5 no final das minhas contas lá na hora que eu for fazer a unidade. Vezes tempo a menos 1. E isto é a representação dimensional. Essa é a dimensão de K2. Agora, qual seria a unidade? Bom, vamos lá. Se massa está dada em grama-mol, volume está dado em litros e o tempo está dado em minuto, a representação dimensional do K2, então, é volume litro a 1,5, grama-mol a menos 1,5, minuto a menos 1. Ou seja, litro por grama-mol elevado a 1,5 dividido por minuto. Deu para entender isso? Para esse vídeo não ficar grande demais, eu vou parar por aqui. E nós vamos respirar, vocês vão lá beber uma água, dar uma repassada em tudo que a gente já viu, fazer uns exercícios também sobre esse assunto. E no próximo vídeo, que eu prometo que vai ser curtinho, nós vamos ver a terceira aplicação do pHD. A mais importante, a mais nobre delas, a que vocês vão usar para o resto da vida e muito mais. Tudo bem, então? Nós pausamos aqui, podem encerrar esse vídeo e vamos direto para o próximo.